Fala, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos aí dar continuidade ao nosso livro 2. A gente vai começar aí na página 11, onde a gente vai ver, olha só que legal, os ingredientes para se fazer o acarajé. O acarajé é um tipo de comida típica que tem lá na Bahia, tá, gente? Lá em Salvador. E é muito interessante porque nessa comida típica vai feijão, um azeite famosíssimo que tem muito lá na Bahia, que chama azeite de dendê, tá? O azeite, ele deixa essa comida típica mais forte, tá? Mais temperada, mais apimentada também, tá, gente? Ó, tem camarão também nessa comida típica aí, baiana, tá bem interessante aí, tá? Olha só esse texto aqui de baixo, gente, que ele é muito importante. Aqui tem o modo de preparo, né? Para vocês terem uma ideia, só o molho para se fazer o azeite, gente, demora 3 horas para ficar pronto. Então, precisa de feijão, precisa de camarão. E o tio Jário nunca chegou a experimentar o acarajé, não, mas dizem que é muito gostoso. Eu nunca cheguei a experimentar, não, tá? Nós vamos começar a leitura daqui, gente. Aqui, tá? Tá aí na página 11, depois aí do modo de preparo do acarajé, que é uma comida típica da Bahia. Vamos lá então para a leitura? Essa é uma receita de acarajé, comida típica da Bahia. Seu nome em Iorubá, acará, significa bola de fogo e jé, comer. Sua origem é explicada a partir de um mito do candomblé. Esse mito é construído a partir da história de Xangô, Oxum e Assã, orixás dessa religião de matriz africana. Assim, o acarajé se tornou uma oferenda a esses orixás e é preparado pelas baianas em trajes especiais. É muito interessante, gente, que o acarajé ela é uma comida típica da Bahia e olha só quem é que trouxe o acarajé para o Brasil, gente. Foram os escravos. Os escravos se trouxeram aí a receita, que é um acarajé e que tem, olha só que interessante, nós temos aí ó, o significado de acarajé, que significa bola de fogo. Porque quando você come o acarajé, você come e é muito apimentado, tem muita pimenta. Então por isso que tem esse nome de bola de fogo. Arde muito na hora que você come. Quem já está acostumado a comer, dizem que é uma delícia, né? Mas aí só experimentando para a gente ver se realmente é saboroso, porque tem muita pimenta. Questão 8. Qual é a sua opinião sobre essa comida típica da Bahia? O que você pode dizer a respeito do acarajé? Você acha que o acarajé é gostoso mesmo? Porque vai camarão, vai feijão, vai a pimenta, porque é um tipo de comida muito apimentado. O que você acha que é essa comida típica da Bahia aí, o acarajé? Será que é uma comida boa? O que você acha? Coloque aí o que você acha a respeito dela. Questão 9. Quais são as comidas típicas de seu estado? Então aí, na questão 9, vocês vão ter que colocar quais são as comidas típicas que tem aqui em Minas Gerais, que vocês conhecem. Esse é muito simples, viu, gente? Quais são as comidas mais tradicionais aqui em Minas Gerais? Qualquer dúvida pode aí pedir ajuda a mamãe e o papai aí, tá bom? Questão 10. Qual a importância das comidas típicas para a história do nosso estado? Então vamos parar para pensar um pouquinho. Por que é importante existir as comidas típicas para contar a história de Minas Gerais? Será que essas comidas típicas nos ajudam a formar a cultura do nosso estado de Minas Gerais? Elas são importantes sim para a gente realmente saber que elas fazem parte da nossa história, da história do nosso povo aqui em Minas Gerais, que elas fazem parte da nossa cultura? O que vocês acham? Pode escrever também o que vocês acham aí, tá? Questão 11. Com base nos conhecimentos estudados até aqui neste momento, em humanidades, podemos afirmar que existe apenas uma cultura só?
Olha só, diante de todos os conhecimentos que nós já estudamos, podemos afirmar que existe apenas um tipo de cultura? Será que no mundo todo só existe um tipo de cultura só, gente? Com certeza, por termos países diferentes, pessoas diferentes, a tendência é da gente ter o quê? Culturas diferentes. Então a gente vai ter mais de uma cultura existente no mundo, né? Porque todas as pessoas do mundo não são iguais. Nós temos culturas diferentes, nós temos pessoas diferentes com culturas e histórias diferentes. Então, a gente não pode falar que no mundo existe só um tipo de cultura, não. No mundo, nós teremos diversas culturas, tá? Teorizando. A cultura e o pensamento, formas de organização e expressão do povo brasileiro. Na filosofia, a ideia de cultura é universal. Isso porque, segundo essa perspectiva, todos os povos desenvolvem uma cultura que lhe é própria. Dessa maneira, por mais que existam diferentes formações culturais, a cultura é universal, pois está presente em todas as sociedades. Nesse sentido, podemos definir como cultura os elementos produzidos pelos seres humanos que compõem a identidade de grupos e que orientam as ações dos diferentes povos, expressando a diversidade cultural existente entre os seres humanos. A noção de cultura vai além do que é necessário para a sobrevivência. As comidas típicas, as formas de organização social e a cultura nos fazem contemplar a vida e reconhecer um significado maior que é comum a todos nós. Então aí está falando que a cultura ela vai fazer parte do mundo inteiro, porque existem países diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, e essa cultura é feita pelo povo, é feita por nós, ao longo da nossa história, ao longo de todas as pessoas que já passaram na história do nosso país, na história dos outros países, e tudo aquilo que a gente faz hoje no Brasil faz parte da nossa cultura, uma cultura que foi criada por nós, pelo povo, tá? Olha só essas imagens aí. Essas imagens representam duas expressões culturais brasileiras. Na primeira, um prato típico chamado acarajé. Olha o acarajé como é que ele é entregue, gente, para que a gente possa comer. Tá vendo? Parece que é tipo um pãozinho aberto e aí é colocado o recheio do acarajé, tá? Na segunda, um detalhe da dança Bumba Meu Boi, típica da região norte e nordeste do país. Então aqui nós temos uma comida típica da Bahia e nós temos uma dança típica da região norte e nordeste do país, que é o Bumba Meu Boi, tá? Vocês já viram aquela dança que tem tipo um boi grandão dançando? Pois é a dança típica aí do norte e do nordeste do país. Acerca da cultura, vimos na lição passada que ela pode ser entendida como a criação e a formação de um povo, expressada de forma múltipla na história humana. Mas como podemos compreender a nossa formação cultural? Isto é, como foi formada a cultura do povo brasileiro? A cultura brasileira, tal qual como conhecemos hoje, foi formada por uma matriz de outras culturas. Isso se deve em grande medida ao processo histórico de colonização brasileira. Antes da chegada dos portugueses, o Brasil era povoado por indígenas de diferentes etnias, e do processo de colonização portuguesa, essa configuração social foi sendo alterada, originando o povo brasileiro. O que vai acontecer? Em 1500, os portugueses chegaram no Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, quem é que eles vão ver? Eles vão ver os índios, gente. Antes da chegada dos portugueses, no ano de 1500, os portugueses vão perceber que os índios já estavam presentes no Brasil. Olha só que interessante. E aí, olha só, como é que vai ser formado o nosso povo brasileiro. Os portugueses vão vir, vão encontrar com os índios, e depois os portugueses vão trazer os negros africanos para cá,
E aí vai ter essa mistura de raças. Então vai ter a mistura aí do índio com o negro, do índio com o português com o índio, o português com o negro. E aí vai crescer essa formação da história do nosso povo. Por isso que o nosso povo, a nossa cultura, ela é uma mistura de raças. Uma mistura de raças que começou com a vinda dos portugueses para cá, que encontraram com os índios, e os portugueses vão trazer para cá também os africanos, tá? Os negros africanos. Então a gente vai ter uma mistura de portugueses, índios e negros africanos, tá bom? Tudo isso que o tio Jara acabou de falar, o tio Jara acabou de resumir toda essa partezinha final aqui. Tá bom, gente? Aí, ó. De acordo com o que foi visto neste capítulo, escreva de que maneira a diversidade cultural está presente em nosso país. Diversidade cultural é a mistura de culturas, tá? Então, quero que vocês deem um exemplo aí de que maneira a diversidade cultural está presente aqui no nosso país. O que será que tem aqui na cultura do nosso país que ela vem de outro povo? Por exemplo, que ela vem dos índios. Qual outra cultura que faz parte da nossa cultura brasileira, mas que foi que os negros africanos trouxeram para cá? Tá? Então, escreva de que maneira a diversidade cultural está presente no nosso país. Através das comidas típicas, através das danças. Então, vocês vão colocar como é que essa diversidade cultural está presente na nossa cultura, no nosso país hoje, tá? Analise a charge e responda o que se pede. Olha só essa charge, gente, interessante. Aqui nós temos aqui de um lado os portugueses. Olha só, os portugueses estão perto de uma cruz. E de outro, nós estamos vendo aqui os índios, parece que rezando para parece ser uma cruz, mas na verdade é uma estátua. Será que é um deus dos índios? É bem interessante, porque ele é bem... Olha o desenho aqui, ó. É totalmente diferenciado. Aí a gente fica se perguntando, será que os portugueses aqui estão achando estranho os índios rezando para esse deus deles aqui? O que vocês acham? De acordo com a charge analisada, juntamente com seus conhecimentos, qual é a intencionalidade dessa charge? A charge aí está querendo mostrar o que, gente? Então, vocês vão escrever na questão 14 o que vocês estão percebendo na charge aqui, ó, que a gente acabou de comentar um pouquinho. O que vocês estão percebendo aí? O que será que os portugueses estão fazendo ao observar os índios rezando aqui para o Deus deles? Tá? Então, vocês vão escrever o que vocês estão observando na charge aqui. Aí, vocês vão colocar como resposta na questão 14. Tá bom? Isso. E aí, nós vamos finalizar por aqui mesmo, nessa questão 14, da página 14. Tá bom, turminha? Qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato com o tio Jairo, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima.